Oi, irmãos, tivemos aqui um problema com a internet, mas estamos de volta, graças a Deus. Mas retomando aqui a palavra, a Bíblia, ela vai dizer que nos últimos tempos haveria uma multiplicação dos escândalos. E se tem uma coisa que a gente tem percebido que tem aumentado, é a divisão do corpo de Cristo por conta de algumas atitudes que têm acontecido no meio da igreja. Pessoas acreditando que tem um chamado da parte de Deus. Desde que eu sou gente, eu tenho tido a oportunidade de saber de casos de igrejas que foram divididas por conta do mau testemunho, por conta dos desacordos, por conta de não concordar com isso, de não concordar com aquilo. Mas eu quero crer que nós somos uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e a Bíblia diz que tudo se fez novo. Precisamos então estar convictos de que se temos um chamado, Deus ele vai preparar um lugar para nós exercermos o nosso chamado. Nós não vamos rachar a igreja, nós não vamos dividir o corpo de Cristo, porque Jesus é o cabeça da igreja. E tudo aquilo que divide não provém de Deus, mas cremos que do diabo. Tá? Então, vamos tomar muito cuidado com essa questão da divisão, porque a divisão ela é um limiar de águas. Muitos acreditam, né? Muitos creem que Deus trabalha dentro dessa questão, mas não tem como nós concebermos o agir de Deus dividindo o corpo de Cristo. E esse foi o segundo problema que o apóstolo Paulo teve que tratar na igreja de Coríntios, né? Porque era uma igreja com múltiplos problemas e mesmo assim ele teve que tratar, né, alguns problemas por carta, né? Porque ele não podia estar presente. Então a maior parte dos problemas dessa igreja ele teve que tratar por carta, escrevendo para que os irmãos daquela localidade lá de Coríntios pudessem reconhecer a importância do pastoreio do apóstolo Paulo. O terceiro perigo que pode acometer a igreja, que pode acometer o corpo de Cristo, está aqui no Evangelho de João. Acompanha comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo 15. Olha o que diz a Bíblia no versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vo-lo conceda. Olha o que esse versículo está dizendo, que tudo quanto nós pedirmos a Deus Pai, ele vai nos atender. Só que isso aqui é o resultado. Antes disso acontecer, a gente tem o contexto desse versículo que está dizendo que não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Ele que nos escolheu para que nós possamos ir e mediante a saída possamos dar muito frutos para Deus. Um perigo que a gente tem lutado para não acometer a igreja de Cristo é essa questão da inutilidade. Nós não podemos ser inférteis, nós não podemos ser inúteis, nós não podemos, irmãos, estar deixando de frutificar no reino de Deus. Quando a Bíblia diz que nós temos que ir e dar muito fruto, precisamos atentar, por exemplo, para a vida dos apóstolos. Quando Jesus chamou Pedro lá no mar da Galileia, Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, de agora em diante tu não vai ser mais pescador de peixes, eu vos tornarei pescador de homens. E quando Jesus morre,
Pedro ele vai tentar retomar o ofício anterior, né? E aí Jesus vai aparecer na ressurreição e vai dizer para Pedro: eu estou conjecturando, o que tu está fazendo, Pedro, aí? Na verdade eu morri conforme disse as escrituras, mas eu ressuscitei. Eu estou parafraseando as palavras de Jesus. Por quê? Porque quando nós temos um chamado da parte de Deus, quando nós temos uma missão, e a igreja tem uma missão na face da terra, portanto, ide, batizai todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque essa é a missão da igreja na face da terra. A nossa missão não é estarmos somente congregando como igreja, não é estarmos exercendo somente a edificação da nossa fé. A nossa missão principal é testificarmos de Cristo, principalmente sobre a vida daqueles que ainda não tiveram oportunidade de conhecer, de experimentar como esse Deus é maravilhoso, como ele tem poder de libertar o homem. É o que diz a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que ele fez com cada um de nós. Ele nos libertou e ele nos salvou. Ele tem nos protegido e tem nos guardado. Da mesma feita, nós não podemos ser egoístas a tal ponto de guardar esse evangelho só para nós e não colocarmos em prática aquilo que ele mandou para nós fazermos, mas sermos diferentes. Nós estamos pregando o evangelho do reino e assim batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então temos que orar, irmãos, contra a preguiça, temos que orar contra o cansaço, temos que orar contra a falta de sinceridade conosco mesmo e jogarmos por terra todas as barreiras, porque se acreditamos que iniciamos o processo das dores, o princípio das dores, temos que aproveitar o tempo, não podemos perder tempo, temos que aproveitar todas as oportunidades que Ele nos der para testemunharmos da Sua palavra, para podermos pregar que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Só você pode nos ajudar nessa grande missão. Você que é membro da PIB Missões, você que é visitante, você que nos acompanha, Deus tem te chamado, Ele tem te convocado, porque Ele quer te usar para que nós possamos estar melhorando como igreja, melhorando como corpo de Cristo. Nós não podemos provocar nenhuma divisão no corpo, não podemos falar mal da igreja, não podemos julgar ninguém, porque se nós estivermos assumindo esse comportamento, sabe, nós não estaremos parecendo com Ele, e é de suma importância nesse tempo, nessa era, nós aproveitarmos essa pandemia para tomarmos posse e dizermos verdadeiramente tudo isso que está acontecendo no mundo, verdadeiramente tudo isso que está acontecendo com a igreja impossibilitada de estar dentro das quatro paredes adorando a Deus por motivo de força maior. Tudo isso que está acontecendo, querido, precisamos fazer uma leitura dessa situação, precisamos interpretar essa realidade e dizer: Pai, se Tu permitiu que a Sua igreja estivesse nas casas, nos dê mais uma chance, nos dê mais uma oportunidade de voltarmos a congregarmos juntos e assim aproveitarmos toda essa situação para podermos dizer: de fato, nós a igreja que nós éramos, nós mudamos por completo. Essa situação serviu para nós podermos acordar, para nós despertarmos do nosso sono e entrarmos na dimensão espiritual, para nos usar no sobrenatural e assim abençoarmos todas as vidas que precisam também ser impactadas pelo poder do Evangelho. Aleluia! Deus quer te usar. E para eu poder terminar, queridos, a minha palavra aqui nesta noite, último perigo, ok? Falamos da divisão e falamos da inutilidade, da falta de fruto
que pode acometer o corpo de Cristo. E o quarto perigo e último se encontra em 1 Coríntios. Abra aí a Bíblia Sagrada, acompanha comigo a leitura, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 3. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Esse aqui é um contexto em que o apóstolo Paulo, mais uma vez, tratando de um outro problema, de um problema de incesto familiar. E a igreja de Corinto estava cobertando esse incesto que estava havendo na determinada família que pertencia a essa igreja. E aí ele vai ser bem categórico em afirmar: tirai, pois, dentre vós a esse iníquo, a esse pecador, porque nós lemos no início da palavra que um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, ela tem alguém que já foi avisado, advertido sobre determinado comportamento pecaminoso, mas mesmo assim, essa pessoa não quer abandonar essa prática pecaminosa, está percebendo a orientação do apóstolo Paulo, que foi para a igreja e que serve de base para nós hoje. Lógico, nós temos que amar, nós temos que cuidar, nós temos que aconselhar, mas a pergunta é: o que fazer com aquele que não quer melhorar? O que fazer com aquele que quer continuar vivendo na prática do pecado? Eu poderia dar vários exemplos aqui, irmãos, nesta noite, mas algo que tem me chocado, e essa é a palavra que tem aparecido no nosso meio, principalmente adolescentes. Isso que eu vou falar aqui é bem polêmico, mas eu quero fazer essa colocação baseada na própria palavra de Deus, ok? A gente tem percebido que por conta dessa prática, eu poderia falar sobre várias práticas, mas não é a pessoa em si, é sobre a prática. E eu quero falar sobre essa prática da homossexualidade. Por quê? Porque é a prática pecaminosa, mais uma vez, é a prática, não é a pessoa. Me parece que tem aumentado a quantidade de pessoas, principalmente de adolescentes e de jovens, dentro das igrejas cristãs que têm assumido essa prática. Uma prática condenada pela palavra de Deus. E eu fico olhando, às vezes, algumas histórias do nosso meio, do meio evangélico, de pessoas famosas. E o que eu queria colocar é que aparece muitos irmãos corroborando com essa prática, né? Batendo palma quando alguém assume essa prática, alguém dizendo: isso mesmo, você tem que colocar para fora aquilo que você é. Quer dizer, pessoas que estão no corpo de Cristo, permitindo que tal prática seja exercida e batendo palma, ao invés de trazer uma palavra de libertação, através de orar pela pessoa, através de tratar o caso com amor. Eu queria que você entendesse, pelo amor de Deus, essa minha colocação, porque nós estamos fazendo essa colocação baseado na própria palavra de Deus. Não é o que eu quero, não é o que eu acho, não é o que eu penso. Eu estou fazendo essa colocação mediante aquilo que a Bíblia diz, que nós temos que acreditar. Então, se a Bíblia diz que é pecado, não mudou. Se a Bíblia diz que nós temos que afastar o pecador que não quer abandonar a prática do pecado, que já foi visitado uma vez, que já foi tratado a questão no particular, que já foi orientado a respeito da prática pecaminosa, mas, no entanto, ainda insiste dentro dessa questão. Aí o apóstolo Paulo diz que deveria afastar. Nós temos que ser usados por Deus para tratar no corpo de Cristo esse perigo. Qual perigo? Perigo do corpo estranho, né? Se tem algum corpo estranho que não está no corpo de Cristo, ou melhor, que até está, mas está provocando alguma desarmonia, esse corpo precisa ser tratado, né? Porque nós somos membros uns dos outros e temos os ajustes necessários, conforme o apóstolo Paulo vai dizer, e precisamos andar em harmonia, queridos. Precisamos estar andando dentro daquilo que ele tem para cada um de nós. Temos que tratar o corpo de Cristo, andar no corpo de Cristo e olhar para o corpo de Cristo, não da maneira como eu acho que tem que ser, mas da maneira que ele determina que nós andemos. Então eu queria que você guardasse esta palavra nesta noite no teu coração. Deus te colocou de frente
para esse celular participando dessa live, para que ele possa te abençoar, para que ele possa continuar trazendo vigilância e despertamento sobre a sua vida, e assim você possa melhorar como membro do corpo de Cristo, e o nome dele vai ser glorificado a cada dia mais nas nossas vidas. Estamos morrendo de saudade dos irmãos, não vemos a hora de voltarmos para cultuar Deus juntos. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, e você não deixe de nos acompanhar, porque a sua presença, mesmo que seja de uma forma online, mesmo que seja através da internet, é de suma importância. Nós temos aqui os dois elementos da ceia. Nós separamos os elementos da ceia. Temos um pedaço de pão. Pedaço de pão representa o corpo de Cristo. Não confere graça, não confere salvação e não confere santificação. É um elemento simbólico. Representa o corpo de Cristo, que foi maltratado, dilacerado, sofrido na cruz do Calvário por cada um de nós. Eu queria que você pegasse o primeiro elemento da ceia. Queria que você pegasse o pão e você fizesse essa oração. Pai, muito obrigado, porque a mesma oração que Jesus fez, nós vamos fazer aqui, quando Jesus disse lá para os discípulos, na sua ministração, ele vai dizer que o apóstolo Paulo, falando sobre Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, partiu e, tendo dado graças, disse: esse pão é partido por vós, fazei isto todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, eu estou aqui com o cálice. Tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes em memória de mim. É em memória de Jesus Cristo. É em memória dele que nós estamos com o primeiro e com o segundo elemento aqui. O segundo elemento tem o suco de uva. Se você não tem o suco de uva, bota qualquer outro suco. Pastor, não tem um suco, coloca um pouco de água. Mas não deixe de participar desse momento espiritual, onde nós, como igreja, participamos da comunhão. Nós temos comunhão com Ele, nós temos comunhão uns com os outros. Eu tenho comunhão com você, você tem comunhão comigo, e eu quero decretar que nada vai minar nossa comunhão. O diabo não tem poder de interferir no nosso relacionamento fraterno, porque o Espírito Santo, existe uma triangulação. É você, é o seu irmão e a presença do Espírito Santo presente para abençoar a nossa comunhão, para abençoar o corpo de Cristo. Não aceite ninguém falar mal de Jesus. Não aceite ninguém falar mal do corpo de Cristo. Não aceite ninguém falar mal do seu pastor. Não aceite ninguém falar mal do seu irmão. Sabe por quê? Porque se fala mal de alguém, está falando mal de Jesus, está falando mal da igreja. E nós não podemos aceitar ninguém falar mal do nosso Senhor, ninguém falar mal da noiva de Cristo, que é a igreja, que foi comprada por preço de sangue. E é justamente por Ele, irmãos. Nós não estamos aqui por ninguém, estamos aqui por Ele, pelo sacrifício dEle, pela redenção dEle, concedida a cada um de nós. Nós não merecíamos estar aqui, mas glória a Deus, que a sua misericórdia, a sua graça tem se renovado todos os dias. E é muito bom participar um mês, e querendo Deus, talvez mês que vem nós podemos até estar presente, mas é bom demais dizermos para o mundo espiritual que nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ok? Não deixe de participar desse memorial. Esse memorial não é opcional, é obrigatório. É uma ordenança dada por Jesus para nós. Temos que ser obedientes ao seu chamado. Ok? Se você cometeu algum pecado esta semana, peça perdão a Deus dos seus pecados. 1 João capítulo 1, versículo
9, se não me falha a memória, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Toma posse do seu perdão, pegue os elementos da ceia e participe aí nesse momento, no nome de Jesus, ok? Vamos orar agradecendo a Ele pelos elementos. Levanta em direção aos céus. Pai eterno, nós, mais uma vez, queremos te louvar de todo o nosso coração, na certeza, Deus querido, que tu tens cuidado do teu povo e da tua igreja. Pai amado, abençoa os dois elementos simbólicos, que tu possa, Deus querido, nos fortalecer no mundo espiritual, possa aumentar a nossa fé. Espírito Santo, que possamos estar com a comunhão com os nossos irmãos, e essa comunhão possa ir além das quatro paredes, possa entrar na dimensão do amor, na dimensão do cuidado, que possamos exercer com prática de vida, Deus eterno, tudo aquilo que está na tua palavra, que não possamos viver o evangelho somente, Deus querido, de palavras, mas possamos vivenciá-la em atitudes concretas, de amor e de misericórdia para com aqueles que necessitam. Nos desperta cada dia mais, fortaleça nossa igreja, fortaleça a igreja de Cristo na face da terra e nos abençoe a cada dia mais. É oração, Pai eterno, que nós fazemos a Ti nesta noite, no nome santo de Jesus Cristo. Você diga um amém. Coma o primeiro elemento da ceia. Se você tem alguém na sua casa para poder trocar o cálice, troque aí com a sua família, com algum membro da sua família. Eu estou aqui sozinho hoje. Troque aí com algum membro da sua família esse cálice. Libere uma palavra de bênção, de vitória. Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome de Jesus. Queridos, muito obrigado pela presença dos irmãos. Vocês são bênção na minha vida. Eu louvo a Deus e agradeço pela força de cada um. Que o Eterno possa continuar nos ajudando, cuidando de nós, nos abençoando a cada dia mais, porque sem Ele nada podemos fazer. Quero lembrar que na próxima quarta-feira nós estaremos aqui nessa live às 19 horas com o Ministério de Louvor, engrandecendo ao nome do nosso Pai. Na sexta-feira, 21h30, Pandemia da Palavra. É uma palavra de fortalecimento, de esperança para todos aqueles que estão sem esperança e sem fé. Você é convidado para poder participar, compartilhe e avise outras pessoas para que também elas possam participar, ok? Peço aí a sua ajuda. Você precisa estar assistindo essas revelações. Por que eu falo isso, irmãos? Porque eu tenho sentido a falta de muitos irmãos aqui. Eu sei que as coisas estão começando a melhorar, alguns irmãos estão trabalhando, mas assume esse compromisso com Deus de estar aqui na quarta-feira, na sexta-feira, ok? E no domingo, que às 18 horas nós estamos aqui sempre trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações, tá certo? Quero também dizer que conseguimos abrir um canal no YouTube, PIB das Missões. Queria que você, tem pouco material, a gente começou agora, queria que você entrasse no YouTube, fizesse a sua inscrição, curtisse os vídeos, ok? Nós não estamos preocupados aqui com popularidade, claro que não. Nosso maior desejo é estarmos pregando a palavra de Deus. Só e somente isso, tá? Mas é importante, já que você acessou a plataforma, coloca lá a sua inscrição, ok? Peça outras pessoas para poder participar, e eu tenho certeza que vai ser dias especiais.
tá bom? Quero agradecer aqui, ó, a presença de alguns irmãos. Quero agradecer aqui a presença do meu primo, Rafael, né? Glória a Deus pela vida dele. Há bastante tempo, né, que nós não nos vemos, mas eu agradeço a Deus pela vida dele, que Deus abençoe, né? Vai ter uma oportunidade de nós estarmos nos revendo. O irmão Normando também, um amigão, dividiu comigo a escola bíblica dominical há muitos anos lá na Terceira, né? Saudade, né, do meu primo, saudade do Normando, saudade de outros irmãos, né, que têm participado aqui da nossa live. É bom demais, irmãos. Muito bom estarmos revendo amigos, pessoas que lá atrás nós crescemos juntos, né? Tivemos um aprendizado, experiências juntas que não ficam no esquecimento, estão aqui guardadas na nossa memória. É muito bom, né, ter a oportunidade de rever esses irmãos, tá certo? Deus te abençoe, tá? Tenha uma semana abençoada. Eu quero decretar a vitória de Deus sobre a sua vida, né? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações superabunde na vida de todos os irmãos que vão morar no céu um dia. E você diz amém. Glória a Deus.